O que aconteceu e o que vai acontecer com Kaido e Big Mom após a derrota de ambos Yonkous na Guerra de Wano? O imprevisível resultado que acabou acontecendo, a derrota dos dois, pode causar muitas mudanças no mundo. Além disso, ainda vai trazer, talvez novos Yonkous à tona, E aproveitando o gancho dos spoilers do capítulo 1050, que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu vou também falar um pouco sobre esses acontecimentos com Kaido e Big Mom. Então, se você não gosta de spoilers, saia do vídeo para não ficar bravo depois. Não perdendo muito tempo, na capa, Reijo e Ichiji chegam para ajudar Nid e Yonji. Infelizmente, a resolução dessa história de capa ainda vai demorar um pouco para acontecer. Eu ainda creio que o Barba Negra vai atacar Whole Cake, então eu só posso esperar para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, nas próximas capas, para ter certeza se ele vai estar lá ou não. Então, mas eu já estava errado sobre a Reijo e o Ichiji não irem até lá. Continuando, a gente tem Kaido caindo no magma, no caso das profundezas da ilha do país de Wano. E Big Mom também está lá. E isso aqui é interessante porque a gente sabe que tem o Monte Fuji em Wano e ele é basicamente uma grande referência ao próprio Monte Fuji no Japão. E que é um vulcão que está inativo, pelo menos no país de Wano. E mesmo com toda essa magma escorrendo, parece que isso na verdade é um vulcão subterrâneo, um vulcão aquático, e não no vulcão que está aparecendo quando a gente vê a entrada do país de Wano e muitas outras páginas do próprio país. Mas sobre o magma que vai estar com eles dois a gente conversa um pouco depois, Afinal, isso vai ser algo bastante interessante, porque vamos ver se eles são resistentes o suficiente para aguentar a isso. A gente tem um pequeno flashback, aparentemente, sobre Toko e Yasui. Yasui comeu a mesma Smile que Toko para acompanhar a sua suposta filha no desastre que era comer uma Smile e não receber os poderes. Acabou que ele se tornou um cara que não possuía sentimentos ou apenas que perdeu eles pra risada, assim como a Toko. E algo duro, algo que poderia até ser mostrado antes, na minha opinião, porque essa história da Toko do Yasui já tinha corrido bastante. Eu acho que relembrar ela agora não faz tanto sentido, mas vamos ver se esse flashback vai ter mais alguma coisa. Eu acredito que não, até porque tem mais resoluções para acontecer nesse capítulo. O que importa de fato é que Kaido foi derrotado e que a gente vai ter o anúncio dos vencedores e aí meio que começar o pós-Wano de fato. Nekomamushi, assim como o narrador, ele anuncia a vitória de Luffy para todos em Onigashima. E a gente já começa a ver que já está se encerrando essa parte da guerra. A gente já vai começar para outras coisas, como os Poneglyphs, a verdadeira história do país de Wano, porque que ele é tão importante. E também abrir as fronteiras do país, que o Momonosuke já falou para o Zunisha que ele não vai fazer agora. E eu quero ver se há algum diálogo mais interessante entre eles dois, até porque Zunisha, basicamente tem muitas informações não só sobre o Wano, não só sobre Joy Boy, mas também do século perdido e de tudo que aconteceu para essas grandes guerras, esses grandes confrontos entre os D, a Marinha, entre o governo mundial e basicamente todos que eram contra eles. A gente tem a volta de Momonosuke à capital das flores. Ele vai ser anunciado por Denjiro como o novo Shogun de país de Wano, pelo menos eu espero que seja ele, porque se o Denjiro falar que é a Hiyori, eu vou basicamente ficar bem pá, porque aí vai ser basicamente jogado na nossa cara que ele vai entrar pro bando do Luffy. E eu espero que o Oda não faça isso, porque eu não tenho interesse em ver o Momonosuke mesmo, adulto, enfim. Inclusive, sobre isso, a gente não vê a forma dele ainda. A gente não tem nenhuma informação sobre a forma humana dele, só a dragão. Mas vamos ver, Talvez ele tenha ficado um pouco stylish. Ele ganha uns pontos de estilo aí, porque infelizmente não tá muito legal. A situação continua com alguns outros spoilers que foram lançados no dia de hoje. Então a gente vê muitas explosões sob Onigashima.
devido aos ataques de Luffy e Law, muito provavelmente porque Kaido caiu e aí causou explosões lá na magma do país de Wano. E aí depois a gente provavelmente vai entender realmente que é um vulcão perto de Onigashima que está prestes a entrar em erupção. E aí a gente vai ver não só Kaido, como também Big Mom cobertos de magma. Porém, Onigashima não corre risco nenhum. Isso é interessante, a gente vê que o golpe dos dois, né, tanto do Law quanto do Luffy, causou um estrago na parte de dentro do país de Wano, né, na parte mais funda, e que talvez isso consiga explicar um pouco o formato do país. Talvez a gente aprenda um pouco sobre o formato do país, que é muito interessante para a gente ver como é a concepção do lugar inteiro, como é que aquele conjunto de ilhas ficou junto, né? Porque a gente já viu diversas vezes o mapa de Wano, ele é basicamente todo remendado, tem várias partes que são grudadas umas nas outras e é separado por territórios, muito provavelmente porque, né, são de lugares diferentes, talvez. Até se você perceber, o clima desses locais são muito diferentes do que o comum. A gente tem um lugar que é completamente gelado e o outro que é um clima de outono completamente diferente, né, de primavera, por exemplo. Então a gente tem diversos climas nesses locais de Wano que talvez possam ser explicados com essa fisionomia que ele tem por baixo do país, né? Talvez eu tinha pensado sobre o país ele abrir, né, de uma vez por todas, quando o Luffy enterrasse Kaido no chão, e a gente conseguisse ver o que realmente vai se tornar o país de Wano, né, qual o verdadeiro formato que ele teria. Mas pelo visto a gente não vai ter nada do tipo. Não dá pra saber se os dois Yonkou vão acabar morrendo por causa do magma, e isso é uma coisa interessante, né, porque o Luffy não mata seus inimigos, ele não tenta fazer algo super negativo contra eles, então ele só tenta quebrar o espírito deles, mas eu duvido que ele vá conseguir quebrar o espírito de Kaido. Então eu ainda acho que pode ter uma grande resolução por vir nesse capítulo e nos próximos sobre essa relação de amizade e de inimizade entre Luffy e Kaido. Pelo que parece, o vulcão é realmente um vulcão aquático, não é o Monte Fuji. E quando o Kaido e Big Mom caíram e foram jogados para baixo, eles fizeram rachaduras na estrutura daquele vulcão, fazendo com que essa parte, né, do magma acabasse cobrindo eles até onde eles chegaram, no caso, numa possível parte de terra ou algo do tipo. Pode ser também que seja o Monte Fuji, novamente não tem informações sobre qual que é, mas não há indícios de erupção dele nesse capítulo pelo que foi falado. Então a gente tem que ver aí o que realmente é esse vulcão para entender o que vai acontecer com a Big Mom e o Kaido. E por último, o narrador confirma que Luffy é o vencedor da batalha e que ele vai atualizar o que foi dito antes, né? Então a gente provavelmente vai ter alguns quadros do narrador falando e diferentemente do que aconteceu e do que foi dito anteriormente, Luffy do Chapéu de Palha conseguiu fazer uma grande reviravolta na luta e assim sendo o vencedor da batalha decisiva nos céus de País de Wano. E aí, vitória de Luffy, né? Vencedor Luffy, enfim. Então a gente provavelmente vai ter isso, vai ser um capítulo de transição, né, ao final da guerra para calhar, né, transformar tudo que aconteceu nessa guerra em notícias, novas informações, furos do Morgans, e entender o que vai acontecer com o equilíbrio do mundo, já que os Chichibukai caíram e agora 2 dos Yonkou caíram, né? Foi um arco incrível durante tanto tempo. Claro que muito enrolado também, assim como todos os arcos de One Piece, mas tem tantos detalhes em um ano que são incríveis que eu acho que foi uma experiência muito válida e que talvez se encaixe em um dos melhores arcos de One Piece. A luta do Luffy e do Kaido provavelmente foi a melhor luta de One Piece disparado, e a forma com que o Oda conduziu ela eu acredito que também foi boa. Claro que teve uma enroladinha ali e aqui, porque precisava resolver outros problemas, como Orochi ou Momonosuke conseguindo mexer a ilha, mas o desfecho dela foi perfeito. Eu acho que é até legal a gente ver que o Kaido estava caindo
enquanto as lanternas estavam subindo, e a gente tem aí o Onigashima também, depois de tanto esforço do Momonosuke para salvar a ilha, ele conseguir de fato impedir que ela caia no meio da capital das flores. Mas e agora, o que vai acontecer com Kaido e com Big Mom, né? Além disso, o que vai acontecer com Luffy? Até o momento a gente não tem nenhum indício do que realmente aconteceu com o Chapéu de Palha. A gente pode acreditar que ele está vivo ou algo do tipo, e lembrando que apareceu, além disso tudo aqui, nos spoilers, quando estavam saindo algumas informações e algumas dicas, digamos assim, eles soltaram que tinha algo a ver com o pássaro. Então, muita gente pensando que poderia ser o Marco e que ele acabaria salvando o Luffy de alguma forma. A gente tem que ver o que vai acontecer com o corpo do Luffy. Eu sei que muita gente não gosta, mas o Oda sempre botou algo negativo nessas transformações do Luffy, e essa não vai ficar de fora, principalmente mexendo com algo que é basicamente a fonte de energia vital do Luffy. Então, esperem algo negativo acontecendo com o Chapéu de Palha, e vamos torcer aí para o Marco não acabar perecendo ao tentar ajudar o Luffy. Vamos ver também o que aconteceu com o Big Mom e Kaido e o que isso vai causar no mundo inteiro. Como eu disse, assim como quando em Marineford o Barba Branca morreu, ele causou diversos problemas no mundo em geral. Essa morte fez com que diversos piratas conseguissem invadir ilhas que eram protegidas por ele, né? Ou pela bandeira dele. Aqueles piratas não tinham mais medo de entrar naquelas ilhas, e aí tinham a liberdade de fazer o que quisessem com o povo deles. Óbvio que para Kaido e Big Mom isso é um pouco diferente, afinal eles não têm essa família envolvida com eles, eles não se importam com essas ilhas, eles querem tirar proveito das riquezas que essas ilhas podem oferecer. Agora, para quem realmente vai ficar essas ilhas então? O Luffy é um grande candidato, mas será que esse sistema de Yonkou ainda vai existir? Porque, querendo ou não, é difícil você ter 4 imperadores no mar nesse momento. Eu sei que é óbvio pensar em Law, Kid, mas eles não estão no nível realmente de um dos Yonkou. Por mais que eles tenham derrotado em conjunto com a Big Mom, eles não demonstraram ser fortes o suficiente sequer para rivalizar com o Kaido, né? Então eu acho que talvez o Kid seja o mais propenso a esse posto por sua tirania, né? O Law, ele tem um objetivo, e o objetivo dele é ver o que vai ser a tempestade causada pelos D, né? O que vai ser a história verdadeira do mundo. Então tem bastante coisa para ser revelada. Eu acho que o Law não vai abandonar o Luffy nessa jornada, mas eu também não acho que ele vai entrar nela, né? Apesar de muita gente querer Law Mugiwara. Então eu acho que esse sistema dos Yonkou vai ficar meio esquisito, principalmente com o SSG sendo utilizado para derrotar Chichibukai. E se esses Chichibukai realmente forem derrotados, a marinha pode simplesmente usar esse sistema para dominar diversas outras ilhas que não se juntarem ao governo mundial, ou até mesmo as que se juntarem, mas estarem por debaixo dos panos, agindo, né, vendendo e comprando armas ilegais, assim como estava acontecendo em Dressrosa. Por mais que tivesse o Doflamingo, aquela ilha servia como muitas coisas para um Yonkou. Afinal, Joker era alguém muito importante no submundo de One Piece, então isso mostra como essas relações são muito esquisitas, até porque a CP0 está diretamente envolvida com a compra dessas armas de Kaido, de Orochi. Então a gente tem bastante coisa para entender de como funciona esse sistema de armas e de venda do submundo de One Piece. Além disso, a gente também tem talvez o desejo de Kaido sendo realizado, né? Afinal, esse magma vai causar um impacto no corpo dele que já está meio cagado, né? Então vamos ver o que vai acontecer com ele de fato. Eu só vou deixar aí no card um vídeo falando sobre os acontecimentos do mundo, né? O que vai acontecer no pós-Wano, o que vai acontecer com os Yonkou, com os Chichibukai. Eu vou deixar aí no card, clica aí para assistir. E é basicamente isso, eu acho que não tem muito mais o que falar aqui, senão eu vou me estender demais. E eu quero, né, falar quando o capítulo de fato sair, para eu poder passar informações que eu realmente acho
ao invés de ficar especulando coisas e coisas aqui, eu quero entender melhor sobre o que se trata esse capítulo, porque ele pode falar sobre coisas interessantes, por mais que não tenha nenhuma luta ou revelação super absurda. Enfim, se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou e o que você quer para os próximos vídeos e se inscrever no canal, que você me ajuda muito, é de graça e pouca gente assiste meus vídeos, realmente é inscrita, então dá essa moral aí. Valeu, falou, fiquem ligados nos próximos e eu fui.